Olá pessoal, sou Rafael Zanotelli da Pactum e quero trazer uma atualização para vocês em relação ao PERT. Ontem nós tivemos no Senado Federal a aprovação da redação final da medida provisória, da conversão em lei, né, do projeto de conversão em lei da medida provisória que trouxe o PERT e manteve algumas alterações já propostas pela Câmara dos Deputados e, por outro lado, excluiu algumas tentativas de trazer para dentro dessa medida provisória fatos estranhos à questão do parcelamento. Então, são os chamados jabutis, né? Tinha uma questão, por exemplo, de voto qualificado do CARF e outras matérias que não tinham nada a ver com o parcelamento, isso foi excluído da redação final. Também a tentativa de trazer para dentro desse parcelamento um perdão de dívidas de igrejas, entidades religiosas, isso também caiu fora. E a questão também de tentar incluir débitos da Procuradoria-Geral da União, que ia puxar débitos da Lava Jato, esses também caíram fora. Então ficaram só débitos da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional. Esse projeto vai ser conduzido agora ao presidente da República para fazer ou vetar a lei ou alguns trechos ou fazer a sanção, e aí sim começa a valer de uma vez por todas as condições de adesão do parcelamento. Nós já temos passado para vocês algumas alterações e atualizações, já é a terceira prorrogação do prazo e as condições de parcelamentos, algumas melhoraram e outras inclusive foram criadas novas, né? Vou dar um exemplo, nessa redação final tem uma nova modalidade de parcelamento que envolve fazer o cálculo de 24% da dívida consolidada sem redução nenhuma, pagar isso de entrada em 24 parcelas e o restante poder ser pago com prejuízo fiscal. Essa é uma nova modalidade que apareceu. As outras, para débitos abaixo de 15 milhões de reais, acabou se reduzindo o percentual de entrada, que era 7,5%, agora ficou em 5%. Isso é um benefício, aí, uma melhora das condições para as empresas que querem fazer o pagamento ou à vista ou em 145 parcelas ou em 175 parcelas. Também para quem faz a adesão com a quitação em janeiro à vista, melhorou o percentual de multa, né, de 50% subiu para 70%, e para quem fez o parcelamento ou pretende fazer o parcelamento em até 145 parcelas, também tem uma melhora do percentual de multa, de desconto da multa de 40% para 50%. Os juros permaneceram os mesmos percentuais e para quem tem débito na Procuradoria da Fazenda Nacional, isso foi uma novidade, o encargo legal, que antes tinha uma previsão de redução de 25% apenas, agora a redução é de 100%. Essa foi uma discussão até que se estabeleceu, porque hoje uma parte desse encargo legal vai como bônus para os procuradores da Fazenda Nacional. E isso se discutiu no Congresso, que não seria justo aí, porque não é uma receita que vem para o Estado, e sim como uma parte da remuneração desses profissionais. Nem vou entrar no mérito se era justo ou não, mas o Congresso decidiu, então, dar o desconto de 100% dos encargos legais, inclusive dos honorários, caso tenham sido atribuídos aí nas execuções fiscais. Uma outra modalidade que existe é 120 parcelas fixas, né? E também se manteve aquele cálculo para quem aderir ao parcelamento em até 175 meses, de fazer o cálculo do percentual de 1% sobre a receita bruta como o cálculo do valor da parcela. Ainda dentro desse contexto da medida provisória que se converteu em lei, que a princípio é para ser autorizada, né, sancionada pela Presidência da República, é a manutenção do prejuízo fiscal, considerando a 31 de dezembro de 2015, não houve um elastecimento da base do prejuízo fiscal, que era uma queixa de muitos empresários, porque o grosso da crise veio em 2015 e 2016, mas acabou ficando esse percentual em 2015. Nós temos ainda, em relação a quem tem débitos da Procuradoria, a manutenção da previsão de dação em pagamento, depois que se faz o cálculo das reduções, e nós temos também, ainda dentro de todas essas alterações que ocorreram, a manutenção do prazo final da adesão para 31 de outubro de 2017.
Então, assim, quem até tem algumas discussões decorrentes disso, quem aderiu no primeiro prazo, que foi agosto, e vem pagando parcelado a entrada, que era estipulada em 5 meses, agora vai ter que recalcular isso e fazer o ajuste no final, porque a primeira adesão acabou sendo feito com um percentual de 7,5% como valor de entrada. E agora esse percentual baixou para 5%. Então tem que recalcular isso. Existem alguns profissionais que até estão dizendo que tem que desistir do parcelamento, mesmo que seja do PERT, em agosto, para fazer de novo agora em outubro. Eu não acredito que essa seja a melhor interpretação. Acredito que nós temos que fazer agora o recálculo das parcelas. Na própria medida provisória diz que a Receita Federal, a Procuradoria, tem que fazer a consolidação na data da adesão, né? Então, e depois, claro, eles têm 5 anos para fazer o cálculo, né? A conferência do prejuízo fiscal para quem for utilizá-lo, por exemplo. Mas são algumas alterações que ocorreram, as condições ficaram melhores e tem até o final do mês de outubro agora para fazer o recálculo para quem já aderiu e também para aproveitar e fazer adesão para quem está nessa situação. Nós fizemos um estudo comparativo com os outros parcelamentos anteriores e esse parcelamento ele dá mostra de ser um dos mais vantajosos até hoje. A origem disso decorre muito da relação da presidência com o Congresso Nacional, mas é uma alternativa para os empresários poderem resolver a sua situação tributária dentro de algumas condições previstas em lei e que depois que for sancionada pela Presidência da República vai ser consagrado como uma lei vigente e, portanto, possível de ser utilizado. Caso tenha alguma alteração depois do dia 11 de outubro, que é a data em que a medida provisória pode caducar, nós voltaremos a conversar com vocês e trazer outras informações. No nosso site nós vamos disponibilizar uma nova planilha com essas alterações para ajudá-los a tomar uma decisão em relação a fazer adesão ou não desses parcelamentos. Qualquer outra novidade, então, entre no nosso site, nas nossas redes sociais e nós traremos novas informações para vocês. Um abraço e até lá.